pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga perda, mas é livramento. Porque antes do alívio vem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga perda, mas é livramento. Porque antes do alívio vem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Paz, irmã Thalita. Comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. Deixa trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Deixa trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Então deixa. Graça e paz, professor Fernandes. Deixa eu abaixar aqui. Graça e paz, professor. Rapaz, agora pra mim vai ser ruim hoje, hein, professor? Oi, voltei. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pra mim vai ser ruim hoje. Graça e paz, boa tarde. O único Eu tava retorno que eu tenho... compartilhando lá, não ouvi o que o senhor... Não, tranquilo. Eu coloquei a câmera de trás agora para poder ver como é que fica. Tá travando? Tá travando um pouco no movimento, né? Fala. Isso. Olha lá, ó. Deu uma travada aí. Eu acho que é por causa da câmera de trás, olha lá, ó. Sim. Vou desvirar aqui para ver. Rapidinho nós desenrola esse negócio. Eu vou compartilhando, tá? Eu vou compartilhar lá. Isso, vai compartilhando aí que eu vou ajeitando aqui.
Graça e paz, meus irmãos. A paz, muito bom. Boa noite. Paz, Boa noite, Roque. Graça e paz, meu Boa irmão. noite, graça e paz. Nós estávamos agorinha numa live aí com o Michel e defendendo esse aspecto aí, salvação completa de Deus aí. Foi bênção. Senhor Jesus. Maravilha, Roque. Deixa eu ver aqui no retorno como tá. Vai ter que ser de frente mesmo, professor. Não tem jeito não, senão vai ficar dando. Tá travando um pouco aí. Ah, Deixa eu diminuir o Perfeito. vídeo aqui. Vou pegar um pouquinho mais. Tá bem enquadrado aí, professor? tá ótimo. Maravilha. Cheguei tarde, professor, por isso que eu coloquei ó, o Marcos aí. A paz, Marcos. Boa tarde, Thalita, paz, Marcos paz do tá por Senhor. aí, ó. Marcos tá por aí também. O Marcos tá por aí, Céu, a paz na do Senhor. oração, nas Irmã aulas. Thaís, Edinaldo, todos os irmãos aí. Saudações de paz. Saudações de paz. Amém, meu professor. Deixa eu caçar pegar uma espada aqui. Que hoje eu cheguei. Fala tudo pra Rede Globo. Hoje eu cheguei. Rapaz, ô Renato, os caras não estão mais suportando a verdade, não, Renato. Não? O que tá acontecendo? Em duas lives hoje, os caras estavam querendo me podar minha fala. Falar, você não pode falar isso que é verdade. Eu falo, não, então eu vou falar que é mentira. Tu acredita? Né, Roque? Roque viu agora. Pastor Edson, de verdade, os caras não querem mais aprender, os caras só querem te refutar. Hoje, duas vezes, cara, duas vezes na manhã e agora com o Roque lá. Ficaram incomodados, hein, Roque? Complicado, hein, Michel? Nossa, cara. Eu falei, ó, meu irmão, Depois, vocês não vão me podar aqui não, vocês não vão me podar aqui não. Salvação não se perde e não se perde. Os caras ficam doidos, Renato. Aí o Natanael trouxe Hebreus 10, 26, ó. De novo, meu. Não cansa de usar esse texto, não? Pensa não, pô, não cansa. Eu falei, meu irmão, aquilo ali não é perda de salvação, não, é disciplina, meu nobre. Esquece. Ô, aí depois, Se o texto tá falando aí depois quando a gente que fala você isso, peque deliberadamente, não resta mais sacrifício, já tá falando. Exato, eu falei exatamente isso. Eu fico doido com isso, cara. Eu fico doido. E eu quero falar, elogiar vocês aqui ao vivo. Que show! Eu assisti a live, viu, Renato? Lá no YouTube, cara. Eu não pude estar participando no dia. Eu nem lembro que dia que vocês deram, porque eu tô ocupado esses dias aí. Eu tava ausente um pouco. Mas que show, Pastor Edson. Ó. Rapaz, hoje eu até soltei uma naquela, eu falei, ó, a gente tem dois corpos, espiritual e físico. Os homens já quase... Meu Assustou. Já Deus, assustou. assusta. Eu... O Felipe tava comentando junto, eu tava rindo. O Felipe, eita, pastor, o Renato não vai suportar. Eu falei, não. Aí eu falando com o YouTube, pensando que vocês estavam ao vivo, ó. E eu, assim, porque eu tava acostumado a ver aqui, né? Aí eu tô vendo, eu falei, é verdade, Renato. Eu falei, cara, é no YouTube, pô. Tá gravado. Ai, meus irmãos, mas tá sendo bênção, Michel, ó. Dá o Top, cara cara, aqui. top. Tô Eu vou comprar até uma lousinha dessa aqui pra mim depois, quando fazer. É legal demais com a lousa, você desenha, faz, fica mais dinâmico. Irmãos, aproveita que eu não sei até que dia que nós vamos conseguir fazer isso, né? Foi Deus que permitiu aí a gente fazer esse projeto, eu e o professor Edson. Aproveite, né? Porque afinal de contas a gente tem o serviço da gente, a gente tem os afazeres. Então,
Por exemplo, todo dia eu tô acordando 2 horas da manhã, entendeu? Aí eu chego do serviço e tal, tô cansado, mas vamos embora para cima. Aproveitar o professor Fernandes aí que está tendo a oportunidade de fazer esse horário também. Então aproveite. Isso aqui não é ensinado em todo lugar. Eu tenho observado que as pessoas elas estão muito no raso, Michel. Tá muito no raso mesmo. Hoje eu fui, ó, pra você ver, eu fui falar sobre essa questão de salvação e o rapaz ele caiu na besteira de ler Gênesis do começo. Caiu na besteira de ler Gênesis do começo. Já na fala dele eu já falei uma coisa que estava escrito lá que tem uma tradução ruim, já deu maior confusão na live por causa de uma palavra. Agora você imagina que a pessoa vai entender uma profundeza dessa aqui. Vai Porque não. pra falar de salvação tem que... Aí, para falar de salvação tem que entender isso aqui. Tem que entender. Inclusive, domingo eu vou numa Assembleia de Deus, eu quero ouvir a revistinha para me dar uns pitacos lá do banco, para ver se dá uma surtada no pessoal lá. A Vai revistinha, ter uma a travada revistinha aí, do tem uma próximo travada. trimestre, eu já comprei, hein? Comprou, né? É uns R$10, eu acho, 12, 15. Eu Tem a comprei. digital também. Renato, tem a comprei a digital que você revistinha. coloca no computador. Tem a digital. Não sei se tu comprou a Tem. digital, foi a. Eu quis comprar a física, Michel. Eu comprei a revistinha e comprei a revistinha de apoio. CPAD, deixa eu olhar aqui quanto é que tá a digital. Eu ia colocar lá, tem um irmão que eu sigo ele no Face, ele vende no slide já. R$ 9,90, 12 conto. É baratinho demais, gente. Mas eu quero ver como eles estão desenvolvendo essa gente, questão. pelo amor de Deus. Da revistinha da CPAD. Que ela tem esse tema aí, ó. obrigado. Corpo e espírito. Meus Silas irmãos. Queiroz. Tem mais gente pedindo para subir, eu não vou subir agora não, senão vai tampar aqui a lousa. Mas vou deixar só os dois irmãos aí, tá? Segura um pouquinho, depois eu subo os irmãos para tirar a dúvida, perguntar, a gente resenhar. Vamos absorver essa aula aí, que hoje o professor vai entrar na questão... A irmã perguntou aí, ó, professor. A irmã perguntou aí se dá para dar uma explanadinha em Hebreus 6 aí. Vamos deixar Hebreus 6 um pouquinho mais pro fim da aula, para poder não desvirtuar. Vamos. R$17, Renato. Quem quer aprender, ó, Vamos, inclusive- deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Ó, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Existem duas questões principais para vocês aprenderem. Na verdade, são três, mas as duas principais é um coração humilde para aprender, paciência e tempo. São essas três coisas. Então, eu falo para os irmãos, aguenta um pouquinho que a gente vai trabalhar a questão de Hebreus 6, a gente vai trabalhar aqui a questão da alma, a gente não vai nem se aprofundar muito, para poder não estourar aí a cabeça dos irmãos. Aí a gente vai ver a questão de Hebreus 6, a gente vai bem devagarzinho para os irmãos entenderem a questão aí, tá bom? Aguenta um pouquinho aí. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos ler Hebreus 6, eu vou fazendo as perguntas para o professor e o professor vai respondendo. Que aí vocês vão entendendo. Aí eu vou fazendo como se fosse assim. Porque um professor, você tem que saber fazer as perguntas para poder absorver. É que nem uma laranja, sabe? Uma fruta que você vai sugando ela. Então, fazendo as perguntas certas, vocês vão absorver muito na questão de Hebreus 6. Vocês nunca ouviram Hebreus 6 que nem vocês vão ouvir hoje. Tá? Pode ficar tranquilo. E aí eu vou interrompendo o professor e vou perguntando. Tá bom? Professor, eu vou ter que apagar isso aqui. E eu prometi hoje colocar um bonequinho aqui. Adão e Cristo. Vou colocar aqui. Que vai resumir isso daqui, ó. Isso aqui tudo vai ser resumido em 2 bonequinhos. Aí nós vamos trabalhar a alma. O senhor quer dar uma explanaçãozinha ou quer que eu dê aqui? Dá um resumo aí do que foi falado. Não, pode nessa dar, coisa, tranquilo. Dá aí. dar, eu vou. Ou você ou o pastor Edson, Renato. Vocês que sabem aí. Tranquilo, eu vou dar uma explanadinha Pode rapidinho dar uma aqui. explanada, professor. Eu vou. E essa... Tá bom. Isso. E essa aula aqui, meus irmãos, de ontem, eu não tive tempo de postar hoje. Eu já fui chegando, tomando banho, e não deu tempo. Eu perco mais ou menos uns 40 minutos para poder postar ela, fazer a thumb, e renderizar.
Então, eu prometo que amanhã sábado, eu já coloco as duas, tá? E fica atento aí. Eu não sei se todos os irmãos já conseguiu acessar o YouTube. Qualquer coisa me chama no privado. Eu passo meu verdinho e aí eu coloco o link para os irmãos. O grupo, a comunidade do reino, tá fechado o grupo lá. O grupo tá fechado, não vou colocar mais ninguém no grupo. A partir do mês que vem, eu vou trabalhar um grupo para nós iniciar 2026. Então, não vai começar janeiro, um grupo. Porque o pessoal lá que se esforçou lá na comunidade, eu vou ver os irmãos lá e já vou jogar os irmãos lá nos generais. Eu vou fazer assim. Tem uns irmãos lá, eu vou colocar eles nos generais. Por quê? Porque são pessoas que já absorveram a visão do reino. E eu vou colocar eles nos generais, por quê? Porque aí eles vão movimentar os generais, que eles vão fazer as perguntas lá, aí nós que já somos generais aí, vai passar a ser um general do reino. Ô, Renato, você deu uma lida lá naquela introdução que eu mandei no grupo lá da sua aula? Li, não tive muito tempo, vi, e ainda falei que vou fazer o PDF dele, vou ajeitar direitinho e vou disponibilizar para os irmãos lá. Mas tá bem. Só achar um texto aqui. Vai, irmão Felipe. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos fazer o resumo aqui do que a gente falou. Ontem nós falamos, né? O texto aqui é sobre a salvação do homem. A salvação do homem, ó, tá aqui. E o professor, né? Muito tecnicamente, didaticamente, falou que o homem no Éden morreu no espírito. Aí nós colocamos aqui, o Espírito de Deus se desconectou do espírito do homem. E Deus começou a falar com o homem através de uma voz audível. Marca isso daí que o professor ontem não falou, mas eu estou falando hoje aqui, já estou dando uma pérola para vocês, tá? Aí, uma vez que está desconectado o espírito, certo? O homem perdeu essa frequência, desligou. Deus começou a comunicar com o homem com voz audível, que é o Adão, tá? E a partir desse momento, só uma coisa para poder voltar a se conectar com Deus. Um novo nascimento através da vida eterna. A vida eterna que é a graça, que representa Jesus Cristo, tá bom? E aí, essa conexão é no espírito. Só que o homem é espírito, alma e corpo. E agora nós precisamos resolver a questão da alma. Por quê? Uma vez que o homem se conectou novamente com Deus, nós temos esse processo na alma. Lembrando, na primeira aula, nós falamos a trindade do espírito, a trindade da alma e a trindade do corpo. Não vou repetir aqui, para não ficar muito cansativo, tá? Faz o seguinte, printa aí, ó, printa a tela aí, esse desenho, que essa parte aqui, ó, deixa eu até apagar aqui para vocês entenderem. Deixa eu ver, meu. Ó, essa parte aqui, ó, vou apagar aqui, ó. Essa parte aqui todinha vai se resumir num bonequinho, num homem que é Cristo. Essa parte todinha que eu apaguei aqui é Cristo. E essa parte todinha aqui, de cima, vai ser Adão. Veja só. Olha o que o professor Gasker vai fazer com nós hoje aí. Agora vocês vão descobrir que eu não sei desenhar. O pessoal da escolinha tirava muito sarro dos meus bonequinhos. Eu falei, vocês podem tirar sarro dos meus bonequinhos. Vou fazer menorzinho, senão não vai caber aqui não. Vai tomar muito espaço. Olha o bonequinho, professor. Tá bom, tá ótimo.
Quiser, pode fazer um triângulo assim com uma cabecinha também. É mesmo, né, Mas professor? tá bom. É, mas tá bom. Ótimo. Então, esse aqui é Adão. E esse aqui... Primeiro Adão e último Adão? Então, tem uma pegadinha aí, mas deixa quieto, vamos lá. Eu vou colocar Cristo aqui pra Não, eles... não, vai. Pode ir. Fazer do jeito que o senhor quiser. Veja só, aquele desenho se resumiu em dois. Adão e Cristo. Para os irmãos entenderem, como que a gente nasceu? Todos nós nascemos em Adão. Uma vez que os irmãos aceitou Cristo, não é levantar a mão lá na igreja, não é isso não. Aceitou Cristo, se conecta com o Espírito. Então, você está em Cristo. Aqui em Cristo, aí vocês vão entender até Romanos 8:1. Né? Aquele que está em Cristo, não há nenhuma condenação. Você já está salvo no Espírito. E o Espírito não tem nada a ver com comportamento, conduta, caráter, nada. Porque o seu caráter vai ser aqui, ó. Vai ser aqui na alma. Então, professor, vamos lá, vamos embora. Eu vou pro meu retorno aqui para não ficar na frente, para não ficar variando. Vai falando aí que eu vou desenhando. Grande desenho. Graça e paz, Michel, meu irmão. Paz, meu mestre. Bom, meu pastor. Graça e paz a todos os irmãos O da Adão, rolagem. o Adão ali ficou mais bonito que Cristo. Esse Renato tá chato demais. Olha que coisa tremenda, né? Como a lousa ela é importante, o desenho ele é mais didático, para a gente poder entender. Hoje o professor está na terceira aula aí. E o importante é vocês lerem o livro lá. O livro está bem detalhado também. Então, através dessas explicações aqui lá no livro, vai cair no teu espírito. Você vai ter um entendimento bom, melhor. Né? Claro que desenhar, igual o professor está desenhando aí, eu creio que foi uma direção do Espírito Santo para ele fazer isso, é muito mais didático para você aprender vendo, né? Você vendo. Então, olha que coisa tremenda. Aqui nós vamos ter o primeiro Adão, o homem, feito da terra. E nós vamos ter... Eu não gosto de falar segundo Adão, porque se eu falar segundo, dar uma impressão de ainda poder ter o terceiro e o quarto. Então aqui eu falo o último Adão, que é Cristo, que é celestial. Olha que coisa tremenda. O primeiro é terreno, o último, que é Cristo, é celestial. E quando eu falo celestial, estou falando também do corpo, tá? O corpo dele. Rapaz, agora vai ter piração mesmo, hein? Porque veja bem, quem introduziu a semente em Maria foi o Espírito Santo. Mas essa semente veio da onde? De Deus. Tá falando que ele é espiritual, celestial. Então, isso é um plano criado e é um mistério escondido em Deus. Porque, ó, eu já vi pessoas falar, meu Deus do céu, eu não vou nem falar isso aqui, ou eu falo. Não vou falar, não. Fala tudo, não, Felipe. Vai ferir muito, Não, se eu falar o que muitos ensinam aí, vai ferir muito as escrituras, vai escandalizar. Porque veja bem, essa semente, ela veio também do mundo espiritual, tá? Isso daí era um plano. Um plano, o que é o plano? Eu preciso entender toda a estrutura da pericorese para mim. Ou seja, a pericorese, ela é a relação íntima dos seres. Exatamente, Cristo era o mistério escondido em Deus. Pleno, corpo
e também a sua divindade. Não era conhecido nos céus. Então, na pericorese, a penetração dos seres, quando eu falo penetração, é um estando dentro do outro. Em amor, um amor que não é conhecido pelos homens. Ele criou um plano. Vendo a queda do anjo, vendo a queda da terra, vendo a queda do homem. O anjo se tornou trevas, a terra se tornou em trevas e o homem se tornou em trevas. Vou repetir. O anjo se tornou trevas, a terra se tornou trevas e o homem também se tornou trevas. O homem se tornou trevas na sua tricotomia, no espírito, na alma e no corpo. Qual a diferença do anjo? É que o homem tinha um corpo físico, que é uma válvula de escape para a salvação dele, utilizada pelo próprio Eterno. Exatamente. O irmão Leonardo vai falar lá em Daniel. Daniel vai trazer essa revelação. Era o trono dele. Porque se Satanás queria sentar o trono dele acima das estrelas, é porque tinha um trono. E aonde tipifica esse trono? Assim como o tabernáculo, ele tipifica o verdadeiro tabernáculo, o trono de Salomão também tipifica o verdadeiro trono, que é o de Cristo. Mas vamos lá, vamos voltar. Então, será que você está entendendo que o homem ele se tornou trevas igual o anjo? Só que o anjo não tinha um corpo físico. Por isso que não poderia ser salvo. Seu pecado se tornou eterno. Então é uma construção de vários aspectos, meu irmão, que Deus planejou antes de criar o universo, de criar a eternidade. Então vamos lá. Então observe. Quando o homem caiu aí, o professor ele colocou aí, ó. Olha lá, ele está colocando lá, ó. O que é um anjo? O anjo, a palavra anjo não é a essência do ser. Anjo é um ofício. Qual é a essência? Espíritos ministradores. O que significa ministradores? Espíritos que estão a serviço do Eterno e a serviço de toda a criação, de todo o universo. Eles cuidam, eles trabalham na sua essência, pelo qual eles foram gerados, para cuidar de toda a criação, principalmente do homem. Vamos lá. Olha o foco, Adão. Então, quando Adão ele desobedeceu, ele morreu, dando uma explanada. Anjo tem alma. Ele é um espírito que tem uma alma, e o homem, ele é uma alma que tem dois corpos. Ou seja, o homem foi criado entre os mundos. O homem foi criado entre os mundos. Olha lá, Daniel lutou pelo corpo de Moisés. Mas olha só, aí tem uma coisa muito forte. Miguel, né? Contendeu pelo corpo de Moisés, só que ele não ousou proferir palavras para Satanás. Mas ele disse que o Senhor te repreenda. Por quê? Porque a autoridade estava nas mãos do Eterno sobre Satanás. Porque Satanás era o único querubim ungido. Mas vamos lá, vamos voltar para cá. Então observe, o homem se tornou trevas como o anjo se tornou trevas. A mesma coisa. Porém, olha só, o homem também, o seu corpo físico é uma válvula de escape para a salvação. Por quê? Porque enquanto ele tiver vida física, ele tem esperança de crer e confessar a Cristo. Consegue entender? Então vamos lá. Então quando Adão ele desobedece e come do fruto, ele morre primeiro no espírito, gradativamente na alma e depois se cumpre a morte física no seu corpo. Então toda a humanidade, nesse primeiro bonequinho, Adão, que o professor colocou aí,
ele nós herdamos de Adão. Adão significa Adam, humanidade. Nós herdamos esse pecado. E esse pecado, ele trouxe a ira de Deus sobre todos os homens. Observe, ontem o professor falou que Deus não tem problema com o pecado. Quem tem problema com o pecado é o homem. Porque observe, mesmo o homem ter se tornado trevas, porque ele morre no espírito, ele morre na alma e gradativamente no seu corpo. O que Deus ele fez? Ele tomou a forma humana na pessoa de Cristo e veio até o homem. Olha que coisa poderosa. Porque o homem não tinha acesso mais a Deus. Por quê? Porque ele estava morto no espírito. Não é que o caminho só estava fechado. Pega isso no teu espírito, ó. Houve uma desconexão do espírito do homem com o espírito de Deus. Olha que poderoso isso. Então agora o homem, Adão, ele se torna trevas. Trevas, está desligado. Morreu no espírito, gradativamente na alma. Por que Jesus ele fala? Minha esposa está na live. Graça e paz, filho. Seja bem-vinda aí. Observe. Por que Jesus fala para um discípulo? Pega isso no teu espírito. Mas espírito não só um sopro, não vai desenrolar. Observe. Quando Jesus ele chama um discípulo para seguir ele, esse discípulo fala para ele assim, ó. Senhor, deixa-me primeiro enterrar o meu pai. O que Jesus responde para ele? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Por quê? Porque só pode ter vida quem nasceu de novo, através do sacrifício de Cristo. Quem está conseguindo pegar? Fala, tô conseguindo pegar. Mas vai devagar aí, porque eu estou trazendo já uma outra analogia para você poder entender. Dentro do que o professor está colocando aí, ó. Então, toda a humanidade foi destituída da glória de Deus. O que diz lá em Romanos, capítulo 5, 12? Acho que o professor colocou aí, ó, é 1 Coríntios 15, né, professor? Eu coloquei 1 Coríntios 15 para eles entenderem os dois homens que Paulo fala lá. Né? Adão, o primeiro homem, o último homem. Aí eu dei o parâmetro do Coríntios 15. O Romanos 5, 12, acho que nós lemos ontem. Que é através do sacrifício vai de dizer Cristo. O quê? Olha só como que nós já está fazendo outro desenho, ó. Através do sacrifício de Cristo, o espírito do homem se conecta com o de Deus. Tá, pode continuar, professor. Perfeito. Olha lá. Olha só, presta atenção. Romanos 5,12 vai dizer o quê? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, quem é esse homem? Adão. Adão. E pelo pecado, o quê? O salário do pecado é o quê? Olha lá, ó. E pelo pecado a morte. Que morte? A morte no espírito, a morte na alma, a morte no corpo. Qual é o destino? Numa palavra ligeira, inferno. A ira de Deus. A ira de Deus, o destino de toda a humanidade. Inferno. Por quê? Está morto no espírito, na alma e no corpo. Por isso que Jesus vai falar, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Mesmo estando andando, presta atenção, a vida física está morto se estiver fora de Cristo. A ira de Deus está sobre todos aqueles que não reconheceram o sacrifício da cruz. Outrora, todos nós estávamos destituídos também da glória de Deus. Ele está dizendo,
Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Olha lá, ó, tá vendo? Todos os homens. A palavra homens aqui está relacionada a homens e mulheres, a todos, a todos. Por isso que todos pecaram. Quem está conseguindo pegar? Fala aí. Então, toda a humanidade está destituída da glória de Deus, porque herdou esse pecado de Adão. Então, o que acontece? A Bíblia vai dizer que a ira de Deus está sobre todos que estão em Adão. Sem exceção, todos. Então, o sacrifício, a salvação, que é o novo nascimento, ela vai ocasionar o quê? Ela vai me tirar, observe, a salvação, o novo nascimento, ele ocorre aonde aí? Ele vai ocorrer no Espírito. Por que ele ocorre no Espírito? Porque o Espírito, vou repetir, anote, se você quiser anotar, o Espírito, ele foi gerado dentro do Eterno. Então ele tem características, essências do Eterno. Qual é a essência que foi perdida? A vida eterna. Ele perde a vida eterna. Dos 3 níveis aí, só o Espírito tem as características divinas do Eterno. Então o novo nascimento ele tem que acontecer aonde? Por isso que é um processo. Nós somos bem mais velhos que pensamos. Boa. Então observe. Então o novo nascimento ele tem que acontecer aonde? No Espírito. E aí é que está a confusão. Eu aceitei Jesus, já era. Esse negócio de dividir a salvação está errado. É porque não entende que é um processo a salvação. Ela tem que acontecer num processo. É um processo. É como um bebê dentro da mãe, um feto, ele vai desenvolvendo até ele atingir a idade que ele sai, se torna um bebê, depois se torna uma criança. É isso o sincronismo, o entendimento do processo da salvação completa de Deus. Porque muitos querem assim, olha lá, ó, aquilo ali não é salvo não, olha lá. Olha como que ele anda lá. Meu irmão, as pessoas acham que a pessoa ela crê e confessa Jesus hoje e acabou, já está o suficiente. Não é assim, é um processo, filho, um processo. Um processo. Primeiro você nasce, depois você é transformado, metanoia, metamorfose, uma transformação de mente, e depois é o quê? A salvação do corpo. O que é a salvação do corpo? Esse corpo vai morrer, ou na vinda de Cristo ele vai ser transformado. Mas vamos lá, vamos entender. Tá vendo esse Adão aí, ó? Esse Adão aí, gradativamente, perfeito, é isso. Então, para que eu receba a salvação completa de Deus, primeiro eu tenho que receber esse novo nascimento. O que é esse novo nascimento? A vida eterna, que ocorre aonde? No Espírito. E quando esse novo nascimento ele ocorre no Espírito, olha lá, o que acontece? Acontece o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Novo nascimento. Aí agora, o que o Espírito Santo faz? Ele testifica esse novo nascimento, fazendo o quê? Se tornando um só com o meu Espírito
chamado como penhor ou selo. Ele se torna um só com o meu espírito. Então agora o homem, olha lá, esse primeiro Adão é o ser caído. No novo nascimento ocorre o quê? Uma mudança de destino. Eu saio do destino desse primeiro homem Adão e vou agora para o outro destino, outro caminho, que é Cristo. Então observe, primeiro Adão, caminho de morte, ira de Deus. Agora, através do novo nascimento, eu sou transportado para um destino de vida. Então esse é o novo nascimento. Primeiro aspecto, o meu espírito, ele precisa receber a vida que foi perdida dentro do jardim. Vou diminuir um pouco o ventilador, está muito barulho, professor. Pegando aí, pessoal, 1 Coríntios 6,17. Se torna um só espírito com um homem. Observe que eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3. Se vocês adivinhar quais são esses 3 aqui no espírito do homem. Eu não estou dando muitos textos bíblicos. Fala para um religioso que o Oi. Espírito de Cristo está dentro de você. Ele vai perguntar qual é o texto. Aí você já sabe qual que é o texto aí. Todos nós já temos o Espírito de Cristo dentro, meu irmão. Receba isso daí. E esse Espírito ele não sai, tá? Pode ficar tranquilo que biblicamente não tem como, porque o professor falou que ele é o selo. Acabou, você está selado no Espírito. Então agora você recebeu a natureza divina. Por que você recebe a natureza divina no teu espírito? Qual é essa natureza divina que você recebe no teu espírito? A vida de Deus. E qual é a vida que Deus ele tem para dar? Só uma, vida eterna. Agora a pergunta é a seguinte, essa vida eterna dura até quando? Se ela é eterna, Essa é a pergunta, pergunta. professor. Aí agora, vamos lá, vamos entender. Fala aí, fala, professor. Não, pode seguir. Eu falei, ela é eterna, não está escrito eterna. Então, mas... agora vamos entender. Essa vida que eu recebo no meu espírito, que é a vida de Deus, Ô, professor, ela é até quando? é isso que eu ia perguntar, professor. Mas ela é eterna ou até que eu peque? Ela é eterna. Eu recebi a vida de Deus. Ou seja, o meu espírito foi gerado dentro de Deus, através da desobediência no Éden. O primeiro nível que morre é o espírito. O que aconteceu com o espírito? Ele está morto, ele está desconectado. Porque o que diz em João 4,4? Que Deus é espírito. Então ele se relaciona com o homem através do quê? Do espírito do homem. Gente, observe isso. Pega no teu espírito isso. O eterno se relaciona com o homem no espírito do homem. Não tem outro lugar. Por quê? Porque o espírito do homem foi gerado dentro dele. Então o espírito do homem tem a essência divina. Então o que acontece agora? Vamos lá. Eu sou transportado, assim como o professor já colocou lá, de um destino de morte, de ira. Presta atenção, de ira. E essa ira de Deus sobre toda a humanidade destinou toda a humanidade ao inferno. Escute isso. Mas agora, eu recebo esse novo nascimento crendo e confessando. Então agora eu fui transportado para um destino de morte do primeiro homem, Adão, para o último homem agora, que é Cristo, para um destino de vida. Então o que aconteceu comigo ali no novo nascimento? Eu recebi a vida divina no meu espírito. Mas e aí? O meu corpo? O meu corpo continua carregando a natureza caída. Então, o que tem num homem nascido de Deus? É isso, corpo caído lá, natureza caída. Qual é o nome dessa natureza caída? O nome dessa natureza caída
segundo Paulo, chama-se pecado. Ele habita no meu corpo. Então, o pecado. A natureza tá caída. aqui, professor. Oi? O pecado está aqui. O pecado está aí. Então, eu sou salvo em Cristo. O pecado mas não eu... está aqui, não, professor? Não, aí está a natureza divina. O Espírito tá nasceu aqui. de novo. Está O no pecado corpo. tá aqui. Exato. Vamos ver. O Paulo vai tratar. Por que Paulo vai tratar a natureza caída como um pecado? Ele trata a natureza caída, essa natureza de Adão, pecado. E esse pecado, ele gera frutos externos. Quais são os frutos? Pecados. Então, o sacrifício da cruz, ele trouxe um novo nascimento no meu espírito. Mas o que ele gerou também? Uma libertação do pecado. Presta atenção nisso. Ele gerou uma libertação da natureza caída. Ele não perdoou a minha natureza caída. Ele me libertou dessa natureza caída e me perdoou de todos os pecados externos que essa natureza caída faz eu cometer. Você está vendo como que nós precisamos entender o que é a salvação? Ela não pode ser obscura? E não é do dia para a noite, tem que desenvolver? Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta, desculpa. Quando eu recebo esse se eu puder esse novo... Não, quando eu recebo esse novo nascimento aqui no Espírito, tem alguma coisa a ver com o meu caráter? Não. Negativo. O meu caráter ele vai ser trabalhado no próximo nível. Então eu posso ser um salvo, O meu mas caráter... eu sou um salvo. Eu sou um salvo, só que aqui não trabalhou o meu caráter, né? Não, ele vai trabalhar no próximo nível, que é a alma. Mente ou razão, vontade e sentimento. Mente, razão, vontade e sentimento é o que vai trabalhar meu caráter. Então, exatamente. É a segunda etapa. Anota aí, gente. Exatamente. O professor está falando. Perfeito. Então vamos lá. Não, só para poder entender que eles falam que isso aqui desconecta, né? Quando peca, né? Eles falam. Eles sabem que isso aqui sai. Não tem como. Não sai, professor. Eles mas pregam. como? Como se ele se tornou um só. É como se eu pegasse várias laranjas e espremesse e fizesse um suco. Dá para separar as laranjas que eu espremi? Essa é a expressão grega. Assim como a metanoia, ela é considerada como metamorfose, que é uma expressão grega da transformação também. A transformação da mente. O que é a metanoia na expressão metamorfose? É a transformação como uma lagarta enclausulada, se torna uma linda borboleta. Olha o que o professor falou, resumindo numa frase, ó. União é diferente de unidade. Aqui nós se tornou uma unidade, o suco de laranja. Aqui é o saco da laranja, aqui é o suco da laranja. Se você fizer um suco de laranja, tenta separar ele. Separar essa laranja, essa é aquela, você não consegue. É isso que o professor falou. Anota aí, crente, anota aí. Por favor. União diferente de unidade. Você se tornou uma só unidade no espírito. Anota aí. Desculpa aí, professor, que eu me empolgo. Não, perfeito. Então, o que gerou esse novo nascimento em mim? Ele gera, observe, o novo nascimento, que é a mudança de destino, de morte para vida. Ele gerou uma justificação. O que é uma justificação? Deixa eu te dar um outro exemplo. Nós estávamos num tribunal onde o juiz era Deus. E a sentença que Deus deu, através da sua ira, foi inferno. Perfeito, o pastor Leonardo. Então, observe. Então, uma outra analogia. Cristo falou, não, eu vou no lugar deles. Eu troco de lugar com eles.
O juiz também falou, então tá bom, só que a minha ira vai cair sobre você. Então, Cristo assume o lugar de toda a humanidade. Olha lá. E a humanidade assume o lugar de Cristo. Isso chama-se justificação. Eu fui justificado. Observe. Chama-se justificação objetiva. Ou seja, essa justificação ocorreu porque Cristo trocou de lugar comigo. São várias analogias para a gente poder entender isso. Quem está conseguindo pegar aí, gente? Está conseguindo entender? Então veja bem. Se agora eu mudei de destino e eu estava condenado, exatamente, salvação substitutiva, ou seja, o que aconteceu com ele? A ira de Deus caiu sobre ele na cruz do Calvário. Onde o Gálatas vai dizer no capítulo 3 que tudo aquilo que é pendurado no madeiro é maldito. Olha lá. Um dia eu falei que Cristo se tornou um maldito no madeiro, 2 pastores quase me bateu. Ô Michel, quase me bateram, professor Renato. É que ele nunca Queria me pegar, era presencial. Bate mesmo. Os caras o quê? Falei, vocês nunca leram isso na Bíblia, não? Na Bíblia deles não tinha isso, ô Michel. Bom, na realidade, na Bíblia de muitos não tem muita coisa, né? Eles não é, porque ele nunca leu. Rapaz, a coisa é feia, hein, meu? O negócio é bruto, hein, cara? Não foi só eu, não. Teve um mestre que a metade da igreja planejou de pegar ele. Que ele fez 3 dias de imersão na igreja, os caras queriam pegar ele, mano. Mas o Espírito Santo é tremendo. No terceiro dia, o Espírito Santo desceu sobre esse povo que queria pegar ele, no final, foram tudo pedir perdão para ele. Que a obra é dele. A obra é dele. Então observe, olha que coisa tremenda aí. Então você vê o novo nascimento que ele gera? Então ele me salvou do quê? Da ira. Ele já me salvou do inferno. Aí ele vai me colocar no inferno de novo? Ó, pensa aí. Ó, o professor tá falando aqui, ó. Ele te livrou disso aqui, ó. Agora vamos lá, vamos entender com precisão. Então, se essa natureza caída habita em mim ainda, e ele me libertou dessa natureza, por que ele me libertou? Presta atenção, ó. O meu espírito estava morto. Então eu era escravizado por Satanás. O espírito estava morto. Então a minha mente era dominada, era escrava de Satanás. Então quando ele trouxe o novo nascimento e a vida de novo no meu espírito, aí agora eu sou liberto do pecado. Por quê? Porque através do Espírito de Deus, dele estar no meu espírito, eu tenho condição de falar: carne, você não tem direito sobre a minha vida. Mesmo você habitando. Por isso que a Bíblia fala que nós precisamos andar no espírito. Deixa eu te dar um exemplo dentro desse assunto, professor. Gálatas, capítulo de número 5. Presta atenção. Então nós somos salvos do quê? Da ira de Deus. E isso é o novo nascimento. Que muitos vai pirar, né? Pira. Quando a gente fala de salvação, não se perde, aí pira, porque não entende o processo como que é. Você precisa entender o que é o processo. Que muitos não entenderam. Deixa eu abrir aqui a Bíblia aqui. Pegar uma Bíblia aqui, né? Na realidade. Gálatas capítulo 5, olha lá, vai lá. Abre lá pra gente ver. Aí você vai entender por que as duas naturezas habitam dentro de nós. Eu não sei se o professor vai querer tratar sobre o homem natural e o homem espiritual, mas beleza, vamos lá. E ainda tem o homem carnal, né? O homem carnal, o homem natural e o homem espiritual. Mas vamos lá, Gálatas capítulo 5, verso 16. Olha lá o que Paulo vai revelar aqui, ó. Você tá vendo como vai batendo com que a gente vai desenrolando aqui? Olha lá, ó. Porque ele não vai falar outra linguagem. Posso ler, professor? Pode.
Digo, porém, Pode, 16, 17. digo, porém, andai pelo Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Pode ler o 17. Porque o desejo da carne é contra o Espírito e do Espírito contra a carne. Porque estes são opostos entre si, de modo que não façais o que quereis. Mas, se vendo? sois Aí, ó. guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ah, então vamos lá, você entendeu? Que é uma guerra constante. Por quê? Exatamente, Romanos 7 também. Por que essa guerra? Então, é aí que está. Exatamente, por isso que Paulo vai tratar de pecados de Romanos capítulo 1 até o capítulo 5, verso 11, e de pecado dessa natureza, de Romanos capítulo 5, verso 12 até o final do capítulo 8. Então você consegue entender essas duas naturezas brigando? Brigando para quê? O que o Espírito quer fazer? Quer que eu faça a vontade dele. O que essa obra caída chamada pecado quer que eu faça? Quer que eu faça as obras, os frutos dela, as obras dela, que são os pecados. Então, o que eles querem fazer? O Espírito, ele quer se transportar para a minha alma. Ou seja, o Espírito está falando para mim, eu ajudo, só que você precisa renunciar à sua vontade e ao seu sentimento. É o que está aqui. Mente ou razão, vontade e sentimento. É o que está no versículo 24 aqui, ô pastor Edson. E os que são de Cristo Jesus aí, crucificarão a carne com suas paixões e corrupçências. É por isso é negar a si mesmo, carregar a sua cruz. Se quiser reinar com Cristo, vai ter que negar esse. E os que são de Cristo Jesus então aí é que está o problema. crucificarão a carne com as suas paixões e aí corrupções. Aí que está o problema. Isso. Por isso que Jesus falou, aquele que quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então veja bem, ele está falando após. Se você já está nele, agora ele está falando após. Existe uma caminhada. Você vai ter que pegar a sua cruz e morrer. Morrer para o que você quer. Morrer para as suas vontades. Morrer para essa natureza caída que habita em você. Por isso então observe, aí já vai entrar o reino, a herança. Por quê? Porque eu preciso morrer. E essa morte que ele está falando, que Paulo vai tratar como uma metanoia, uma metamorfose. Exatamente. Aí Paulo vai tratar isso também, que essa transformação da alma, Tiago vai tratar como? Tiago capítulo 1, versículo 21. Ele vai tratar que para a salvação da alma é preciso o quê? Que a palavra de Deus seja enxertada. Enxertada onde? Na mente. Porque ela vai fazer com que eu renuncie também à minha vontade e ao meu sentimento. E quem vai habitar e ajudar? O Espírito Santo que habita no meu espírito. Ele vai passando para o outro nível, ó. Aí eu morro para as obras da carne. Mas, isso é muito profundo. E como que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que andar em espírito. No cabo do computador. Mas observe que quando eu nasci de novo, esse nascimento que ocorreu no espírito, também existe um fator muitíssimo importante. Anota aí. Agora, então, eu recebi uma identidade de filho. É muita coisa, cara. Muita coisa. Vixe, já encheu a lousa já. Então, se eu ver como é muito. Não tem nada aí. Não tem nada ainda e tá cheio. Então aqui eu já recebi uma identidade de filho. Sim. Quando eu fui transportado. Aí, ó. Mas eu recebi essa identidade de filho em qual nível? No espírito, porque o novo nascimento ocorreu no espírito. Então o que a Bíblia vai dizer? Ô professor, só rapidinho, só para a gente entender. Exato. Tem um texto que vai falar do filho da desobediência. Eu não sou filho da desobediência, eu sou filho de Deus. Sim. Lá não está falando
crente. Lá não tá Quem são falando os de crente. filhos da desobediência? Não é o ímpio? Quem... Eu não posso ser filho da desobediência. Agora, o papel que eu posso ser, ou é um filho obediente ou um filho desobediente. Mas o filho da desobediência que está falando aí, está falando todos aqueles que estão no primeiro Adão. Então, filho da desobediência é quem está aqui. E identidade de filho de Deus é aqui. Precisa entender, gente, que as pessoas não sabem a diferença. As pessoas não sabem a diferença de ser filho desobediente de filho da desobediência. Porque o filho da desobediência é Adão, é ímpio. Gente, as pessoas não conseguem fazer. Perfeito, Renato. Aí a colocação. Gostou? Filho Gostou? da obediência é o velho Adão. Filho desobediente é o filho que já tem a nova identidade, mas ainda não amadureceu. Ainda não... Exatamente. Perfeito. Anota aí, crente, anota aí que vai fazer todo sentido em Hebreus 6 isso daqui, tá? Quando a gente for falar lá em Hebreus 6, a sua mente vai... Você vai lembrar desse desenho aqui. Anota aí, tira o print que daqui a pouco eu tenho que apagar. Professor, controla... A Thalita pediu para repetir. Repete aí, professor. Repete aí. Professor, Coloca dois bonequinhos lá, ô, Renato. Coloca 2 bonequinhos embaixo e coloca lá. Filho da desobediência. Vê se dá aí. Pode colocar só a abreviação. Coloca aí. Escreve assim. Controla o horário da aula, porque a gente vai ter que entrar lá em Hebreus 6 para não ficar muito maçante para os irmãos, senão eles não vão suportar. Não, tá bom. Repete aí para a irmã aí, ó. Vou Repete repetir. para ela aí, professor. O vermelhinho é o filho da desobediência, que não nasceu de novo. A sua identidade ainda está no velho Adão. Obrigado, Renê. Michel Anátema. Eu, Renê. É louco. O Renê lá da live do Marcelo. Eu te amo, Renê. Você é o carpinteiro. Meu Deus. Filho da Desobediência. Olha lá, tem a preposição. Desobediência. Esse é o filho da desobediência. E não nasceu, não conhece Cristo. Não conhece Cristo. Mas uma vez que você se tornou filho de Deus, e essa conexão, esse selo, essa unidade no seu espírito não tem como ser desfeito. Um suco de laranja, quando você pega o suco de laranja assim, não tem como desfazer. Mas um saco de laranja, você consegue colocar as unidades. E uma vez que você está conectado em Cristo, você pode ser um filho desobediente. Então vai ser um filho... Olha como mudou o aspecto. Isso lembrando que o Renato não está afirmando que só existe esses 2 tipos de filho, não. É o que ele está contestando. Aí vai ter uma outra profundidade. Mas aí você vai entender que Paulo vai falar que esses aqui é os que bebem leitinho, né? Esses aqui são os que são escravo, né? Não herde. Imaturo. Não vai herdar. Igual o irmão Roque fala, filhos tecnos, filhos crianças. Deu para entender então, meus irmãos? Ó, Os filhos técnicos. É, isso mesmo. E o filho desobediente. Técnicos. Isso aqui você não Os vai filhos encontrar em técnicos são os nenhuma... filhos imaturos. Maturos ainda, exatamente. Não, depois nós desenhamos isso aí é um outro nível, né? Nós vai graduando eles aí. Anote isso daí, que isso daí vocês não vão achar em curso de teologia nenhum. Você pode fazer faculdade a mais cara que vocês não vão encontrar isso aqui, gente. Escuta aí o professor Gasker. Já estudou muito, já foi em faculdades, já fez mestrado. O homem manja. E ele sabe que isso daqui não se encontra em faculdade nenhuma. Vocês estão recebendo assim, ó, o puro suco mesmo, a nata do evangelho. A nata do evangelho está toda aqui, ó. Ó que maravilha. Professor, só controla o horário aí pra gente entrar lá em Hebreus lá, porque eu acho que vai fazer muito sentido. O professor, no filho da desobediência aí, a gente pode colocar também filho da perdição?
Ah, pode, né? Porque na realidade, ó, na realidade é assim, ó. Existe um termo que fala sobre o filho da perdição. Esse termo foi dado por uma pessoa, né? Agora veja bem, nós podemos tratar assim que toda a humanidade estava em depravação. Observe, toda a humanidade está em depravação. Por quê? Porque toda a humanidade foi destituída da glória de Deus. Então, o sacrifício de Cristo, ele veio para quê? Para transportar todos aqueles que creem e confessarem ele, tá? Então, está toda a humanidade salva em Cristo? Não. Está aberto para toda a humanidade, mas não é toda a humanidade que está salva, não. O René afirma, o René Aí diz que tá. todo mundo está salvo. Não, eu respeito a opinião dele, eu respeito. Então, pastor Edson, então ali os filhos da desobediência muda todo o contexto para não confundir com o texto que o Renato vai trazer agora, né? Que é o filho. É problema seu se você não respeita, Não, cara. professor, Você não, precisa professor, estudar baixa mais, o então. nível. Baixa o nível, não, professor. Fica aqui na Não, boca. Ele tem. Não respeita? Ele Não, não Me respeita. ligando porque você tá falando? Não, professor, vamos lá, vamos lá. Não cai na pilha, não, Bora professor. lá. Então vamos lá, ó. O senhor Já apagou os falei pro dois senhor, bonequinhos. tira os comentários aí, rasta pro lado, deixa falando aí. Nunca nem leu a Bíblia um camarada desse. Fica tranquilo, vai lá. Não, tô tranquilo. Ele só conhece o livro de Então Romanos. vamos lá. Não sabe nada de Bíblia, esses caras. Aí é que tá o problema. O problema da hipergraça é isso aí, ó. E, ó, e não é o que o Vitor Azevedo ensina. Ele prega a hipergraça. Não é o que ele ensina. Tá? Que eu conheço ele tem o ministério lá em São Caetano do Sul, onde eu passei por lá, né? Eu passei por lá, então. Olha o outro. O outro não respeita também, não. O outro. Os caras vêm aqui, ô, Renato, na sua live, só para cutucar. O Arruda é um, ovo roxo. Vem não, vem pra aprender, rapaz. Se fosse pra. Se não gostasse, não vinha. É verdade, né? Aprendi aí com o mestre aí, ó, Arruda. Quando você escrever pelo menos uma linha do livro que ele escreveu e das obras que ele já mentalizou, trouxe no estudo, Esquenta não, Michel. Fica em paz. então vamos prosseguir. Não sei se vai. Vai falar. Não, eu acho que o professor agora vai. Efésios 6? Vai. Eu acho que é. Não, tem Efésios Esquenta 6 a cabeça, agora? não. Não me influi. Eu não Mas, sei, na verdade, vou esperar ele voltar aí. O Efésios 6, né, pastor Edson? Ele começaria no Efésios 5, né? Efésios Não é, por isso que lá no capítulo. Por isso que lá no capítulo de número 6, lá no capítulo número 6, o texto começa assim, por isso. Quem fez um básico de teologia, um basiquinho, você entendeu? Eu vou. Já vai conseguir entender. Ih, chegou mais um, inimigo sujo, olha lá. Viciado em condenar, pegou o bonde andando. Pessoal, tira um print aí. Vai- Eu vou tirar uma foto desse. Espera que eu vou tirar uma foto desse quadro. Eu vou apagar ele para nós ir lá em Hebreus 6, que vai fazer muito sentido no que a gente falou aqui, professor. Isso, vamos. O evangelho é boas notícias, boas novas, mudança Boas de novas. destino. Isso. Você vê como que é bênção, cara? É bênção, né? Um monte de gente aprendendo aí, mas... Ô, Renato, Você vê, Renato, rapaz, uma coisa que eu não faço, Ô, uma Renato, coisa que eu não faço é ir na live de ninguém falar, cara. Eu vejo esses homens aí, tudo nas lives dele, passo por lá. Se eu não acho que não é legal, eu vou embora, não falo nada, não fico querendo trazer uma confusão na cabeça das pessoas. Eu vou embora. Você não vê eu subindo nesses lugares aí. Não perco meu tempo, vou estudar, cara. Vou orar. É verdade. Ô, Renato, Vou estudar. Ô, Renato, se essa tela aí fosse touch,
Ela Tela tá- Eu Quem pegava der- os desenhos. Vamos lá, vamos lá. Vai orando aí para Hebreus Deus, 6. prosperar aí. Eu tô firme, ô evangelista Edinaldo. Tô acostumado com isso aí, rapaz. Isso aí é bênção. Isso aí é, É, bem- Se não Deus tiver levanta o perseguição, inimigo mesmo. não tem evangelho. É verdade. É tranquilo, tranquilo. Hebreus 6 que começa Não, no 5. todo mundo é salvo, a humanidade toda. Vê o professor Renato, a humanidade toda tá salva. Todo mundo. Ah, uma beleza. É isso que a Bíblia fala mesmo. É Só só não sei viver. para que Jesus É. veio, Renato. Se a salvação já tá. Todo mundo tá salvo, para que Jesus morreu na cruz? Todo mundo tá salvo. O mundo não vai acabar. Tá uma maravilha. É isso Virou mesmo. festa. Não vai ter reino milenar, não vai ter nada, nem grande tribulação, já acabou. Apocalipse. Esse mesmo aí, ó, o carpinteiro aí, falou que o Apocalipse não serve de nada. Não, então, é impressionante, é isso aí. Tá desse jeito aí. Te falar, vou ter Porque eu falei pra você, né? Eu conheço o pastor Vitor Azevedo, cara. E ele é uma bênção, cara. E ele prega muito sobre a graça. Mas você conversa com ele, é uma coisa fantástica. Ele é jovem, hein? Começou o ministério com 22 anos, cara. Ele é benção. Nem ele fala umas loucuras dessa, cara. É bom de Bíblia, hein? Vai falar sobre Hebreus, então, professor? Vamos lá. Olha lá, nem inferno tem. Vamos, você vai descobrir. Um dia nós vamos descobrir se tem ou não. Vamos descobrir o que é Deus, o que Hebreus 6 está falando, numa perspectiva de visão que nós estamos trazendo aqui, ó. Espírito, alma e corpo. Nós precisamos Sim. entender o que Hebreus 6 está falando. Por isso que eu falei, pessoal. Vocês nunca ouviram falar isso de Hebreus 6 nessa profundidade que o professor Gasker vai trazer para vocês, gente. Escuta só. E eu tenho um vídeo lá no YouTube falando de Hebreus 6, mas não vai ser nessa profundidade. Vamos lá. Hebreus 6. Mas eu O vou. senhor vai falando devagarzinho, vai lendo aí, e eu vou colocando os detalhes e vou interrompendo aqui para dar uma interagida, tá, professor? Vamos lá. Tá, eu vou ler o versículo que é baseado aí, que muitos pregam que perde a salvação, né? Primeiro eu vou ler ele. Tá. Eu vou ler ele, né? Porque o pessoal, eles porque querem tá fazer isolado, teologia né? com 3 versículos, eles querem fazer teologia, 3 versículos. Isso. É o Formar versículo uma doutrina de perca de salvação, né? É o versículo 6. É, o capítulo 6, verso 4, 5 e 6. Essa é a doutrina deles da perca de salvação. Então eles leram 6, 4 ao 6. Isso? E, Isso. Isso é o que eles isso, pregam. Hebreus. Vamos lá. Então o professor vai começar Isso é aqui. Pessoal. Vamos lá. É aí onde eles fazem a doutrina da perca da salvação deles aí, ó. Tá, mas vou falar pro senhor ler bem devagarzinho que eu já vou deixando anotado aqui os pontos. Vai lá. Tá, depois nós vai voltar lá. Vamos lá. É assim, ó. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram. Observe que a palavra aqui não está cair, né? Está recair. Só Sejam recai quem caiu outra uma vez. Ó, pega Não, aí, observe ó. aí. Só recai quem já caiu uma vez. Então tá falando de uma segunda recaída. Recaída. Vai lá. Só Exatamente. essa observação. Recaíram. Então não foi a primeira vez. Já aconteceu outras vezes. Então por isso que a gente precisa entender que as revelações estão nos detalhes. Nos detalhes da palavra de Deus. Nos detalhes. Quem está conseguindo entender aí, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Então olha lá. Recaíram. Então ele está falando que é impossível o quê? Que os que já uma vez foram iluminados, vírgula, provaram o dom celestial, vírgula, e se fizeram participantes do Espírito Santo, vírgula, e provaram a boa palavra de Deus, vírgula, e as virtudes do século futuro, ó, todas essas opções, vírgula, e recaíram. Não está dizendo e caíram.
recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Observe a palavra, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pastor, Quem é o arrependimento? O Renato colocou ali dom celestial. O dom celestial ali é a salvação, é Cristo como dom de Deus. Como é que a gente pode entender ali? Não entendi. Cortou, Michel, falei. O dom de Vai Deus. entender. O Vai- dom celestial. Não, provou tudo isso, provou tudo. Não, Então, para e a entender isso salvação? aqui, ô Michel, para entender o que ele está falando aqui, por isso que eu estou anotando, vai ter que ler o versículo 1, 2 e 3. Senão você não sabe. Isso, por isso que eu isso. estou anotando aqui. Por isso, Isso. nunca ouviram falar nessa profundidade. Eu estou anotando aqui os 5 pontos, e aí a gente vai ver que lá no 1, 2 e 3 não, tem então 6 pontos. 6 pontos. Eu estava me antecipando, então vou esperar você escrever aí. Então, aí é que tá, numa boa tradução, próximo do original, tá recaiu, né? Então, se tá caíram aí, essa tradução é bem fuleira, bem fraca. Deixa eu ver aqui no original aqui, pastor. O que está? Hebreus 6, versículo 7 é o que está o caíram? É o 6, né? Hebreus 6, versículo Vamos lá. Então, olha o que ele está falando. Sejam outra vez renovados para o arrependimento. Exatamente, olha lá. Exatamente, evangelista. Mas olha lá. Por que eu não posso ser renovado novamente para o arrependimento? Aí é que está o problema. Porque eu já fui renovado pelo arrependimento. Lembra da conexão? Lembra? Exatamente. Eu já fui renovado para o arrependimento. Agora vamos lá com mais profundidade. Quem é o arrependimento? Cristo. Cristo. Então aqui não está falando de perca de salvação. 3 versículos para fazer uma doutrina que perde a vida eterna, cara. Olha que loucura, que drástico. Que falta de exegese, de péssima hermenêutica. Bom, sei lá, né? O problema hoje é que os caras ouvem uma doutrina, crê nela, e fundamentam isso em cima do que ouviram. É isso daí que é a desgraça do evangelho. Então vamos lá. Fora que tem uns aí agora que tá falando que diabo não existe, que Satanás não é um ser, que não existe possessão maligna. Esses caras aí, ó. Sabe por quê? Porque eles nunca se defrontaram com uma pessoa manifestada com a legião de demônio. Aí sabe o que eles estão falando? Que isso daí é problema psiquiátrico, cara. Sabe por quê? Porque nunca fizeram nada na obra de Deus. Nunca fizeram nada na obra de Deus, esses caras. O que eles fizeram na obra de Deus? Você pode ver, nunca fizeram nada. Não sabem nem o que é uma manifestação demoníaca, cara. Aí os caras que já querem vir aqui cair de paraquedas numa plataforma e já querem ensinar. Sabe nada, não tiveram experiências espirituais. É guerra isso aí, cara. E a gente vai ter que combater isso daí. Você tá entendendo, Michel? Estão falando agora que Satanás não é um ser, que a Bíblia não fala. Meu Deus, eles nunca leram o Apocalipse. Sabe por quê? Porque eles não sabem o que é uma projeção profética. Não sabe. Não sabe o que é uma projeção profética. Pergunta se sabe o que é uma projeção profética. Não sabe. Só sabe ficar discutindo um assunto que nem biblicamente o cara não domina. Meu. É aqui É guerra isso aí. Por isso que eu falo para as pessoas, na hora da oração da meia-noite, na hora da oração do meio-dia, tomar muito cuidado com essas doutrinas monstruosas aí. Monstruosa essas doutrinas aí. Monstruosa. Tomar cuidado com o que vocês ouvem. Né? Eu não tenho vergonha de falar não, porque eu não tenho rabo preso com nenhum desse povo aí. Não tenho rabo preso com ninguém, graças a Deus, cara. Por isso que eu prego o evangelho há mais de 30 anos e eu vou continuar. Vamos lá, professor, então, olha lá. Então observe, ó. Observe aí o irmão Thalita. Aqui, ó, na carta aos Hebreus,
vai falar tanto para os judeus como também para a igreja. Por quê? Porque a palavra hebreus, observe, a palavra hebreus nunca veio de uma raiz de Éber. Nunca. Então nós precisamos entender esse fator. Qual que é a palavra, da onde que é a essência? A primeira menção, então a hermenêutica ela tem 3 princípios, o Michel, né? 3 princípios. E um princípio poderoso da hermenêutica é o princípio da primeira menção. Olha lá, ó, a Bíblia em espanhol é a Bíblia mais próxima do original. Por quê? Traduzido do inglês para o espanhol, né? Perfeito, ó. É recaíram, ó, o mais próximo do original é recaíram. Jamais vai ser caíram. Então, porque se ele crê que é caíram, é porque ele crê que perde a salvação, né? Olha o Leno aí, shalom, Leno. Então, observe, olha que coisa tremenda, Michel. Então, a palavra hebreu, na primeira menção da hermenêutica, vai aparecer aonde? Quem vai ser o primeiro a ser chamado de hebreu? Abraão. Por quê? Porque ele atravessa o rio Eufrates. Então, os povos que estão lá do outro lado falam assim, ó, aquele ali é um hebreu, que significa o quê? Vindo do outro lado das águas. Consegue entender? Vindo do outro lado das águas. Então, observe que é uma carta muito espiritual e com certeza, graça e paz, o professor William, eu gosto desse homem aí, ó. Esse homem é justo na palavra, eu estou sempre nas lives dele. Professor E William, ele é bênção. E ele é o seguinte, ele defende o que a palavra de Deus diz. Eu gosto dele por causa disso. O William é de uma grandeza e seriedade com a palavra de Deus que poucos aqui têm essa nobreza. Exato, não estou falando isso porque é na frente dele, não. Eu subi uma vez só na live dele, mas ele é uma pessoa que... Ele é uma referência nessa plataforma aqui. Uma referência. Vamos lá, olha que benção. Então, observe o texto. A palavra é recaíram, depois, ó, 3 versículos para formar uma tese de perca de salvação, cara. Ridículo isso daí. Então, olha lá. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e expõem o vitupério. Tem como crucificar Jesus de novo? Então, primeiro fator, estavam voltando às velhas práticas. Primeiro fator, estavam voltando às velhas práticas. E qual é a velha prática? Observe. O sacrifício de animais, eles cobriam o pecado. Mas após o sacrifício vicário da cruz, o sacrifício de animais nem cobrir pecado cobre mais. Porque eles eram uma sombra que apontavam para o verdadeiro sacrifício na cruz do Calvário. Olha que loucura. Vamos lá, vamos abrir Hebreus lá agora para a gente falar sobre Hebreus 1. Quer ver? Uma simples exegese do texto, gente. Uma simples. Observe, nós temos que trabalhar com aquilo que a Bíblia e crer no que aquilo que ela fala. A palavra de Deus ela é espírito e vida. Por isso, Observe, a palavra de Deus ela é espírito e vida. Abre aí, Michel, é Hebreus 6 aí, fazendo favor. Verso 1. Vamos ver a tua tradução. Fala aí, vamos ver. Só fala o começo. por isso pondo de parte os Para aí um pouquinho. Para aí, ó. Ó, quem estudou um pouquinho vai saber que a palavra por isso ela está continuando no capítulo 6, tratando de um assunto do capítulo 5. Isso, verdade. Olha lá. Então, como que eu faço uma exegese e falo que isso aqui é perca de salvação, que é uma loucura? Nós já trouxemos toda uma construção aqui. Em 3 versículos, 4, 5 e 6. Não tem como. Por quê? Ó, Hebreus 6 já começa. Por isso o quê? Continua tratando... Do assunto anterior. Continuam tratando de um assunto do capítulo 5. Pronto, lá vem o outro irmão lá. Não... Ô, irmão, vai ver no original lá. A palavra no original é recair.
Recaíram, pelo amor de Deus. Quem ensina tem várias traduções. Quem ensina tem várias traduções. Pelo amor de Deus. Se vocês crê lá que toda a humanidade foi alcançada e salva pela graça por nada, amém. Eu respeito vocês. Cada um crê no que quer. Infelizmente. Mas eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Então, olha lá, por isso que aconteceu isso. Aí eu tenho que voltar, no mínimo, no capítulo 5, verso 11. O que ele está tratando lá? Ele está tratando de maturidade e de maturidade. Ele está tratando de imaturo e de maduro. Ele não está tratando de vida eterna. Vai lá no 5:11 lá, vamos desenrolar. Bora lá. Gente, vocês precisam sentar para aprender, parar de ficar ouvindo qualquer doutrina de vento. Agora tem uns aí no TikTok dizendo assim que o Espírito Santo que ensina. Ó, tinha 3 classes de divisão em 1 Coríntios, gente. Que eram os que falaram que eram de Apolo, de Paulo. Sabe qual eram os piores? Aqueles que falavam que eram de Cristo, cara. Porque esses não davam ouvido para ninguém. E Paulo vai corrigir isso aí na igreja. Presta atenção, você sozinho, você é membro, você não é corpo. Nós unidos como membros, cada um no seu movimento, formamos um corpo que foi revelado para Paulo em três aspectos: igreja, lavoura e edifício, cara. Você sozinho, você morre se você não estiver unido nesse corpo onde Cristo é o cabeça. Então isso é uma loucura. Uma loucura. Mas vamos lá. Então olha lá, lê do 11 aí, ô Michel. 11:5, vamos lá. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devieis ser mestres, atentando ao tempo decorrido... Ó, olha só, presta atenção, para um pouquinho, Michel. Presta atenção no texto que Paulo vem o texto que vem decorrendo, gente. Presta muita atenção. Com efeito, como devieis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Olha lá. A palavra elementares aqui é coisa básica, fundamental, primórdia. Sim. Oráculos é revelação de Deus. Quais são os princípios elementares básicos da revelação de Deus? Assim vos tornaste como necessitados de leite. Aí, ó. De alimento sólido. Vai lá, continua. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Acabou o capítulo 5. Então, aí vamos lá. Agora ele vai falar o quê? Por isso, pondo de continua. pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Quer dizer, Quais os princípios? Quais são esses princípios? Fala aí. Pergunta se muitos aí creem nesses rudimentos aí, vai. Deixando-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Olha lá, vai. O da fé em Deus, o ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir.
Exatamente. Será que muitos entendem quais são esses rudimentos da fé? Porque se você não crê no batismo, não crê na ceia, filho, Exatamente. é que tá o problema. E tem muitos fazendo isso hoje, né, pastor? Aí eu preciso entender o que é o batismo nas águas e eu preciso entender o que é a ceia do Senhor, que dá início lá no Jardim do Éden, cara. Pergunta se esses caras crê. Aí é que tá o problema. Mas tranquilo, cada um crê no que quer, né? Eu prefiro continuar crendo na Bíblia e ensinando Bíblia. Aí que tá o problema. Por quê? Porque esse problema, eles não sabem, e talvez eles não... Muitos não sabem que existe um tribunal chamado Tribunal de Cristo, né? E Paulo vai tratar sobre isso em 1 Coríntios 3, vai tratar disso também em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Ele vai tratar desse assunto sobre toda a carta. Por quê? Por causa das obras, olha lá. Por que Paulo vai chamar a atenção da igreja, Michel? Com certeza que eu creio em batismo, na santa não, na ceia. Ô Cléo Souza, com certeza. Batismo e a ceia. Até porque são símbolos. E todos os símbolos, Deus ele fala através dos símbolos. E símbolos enviam mensagens espirituais. Então observe. Ele está tratando de vida eterna ou está tratando de maturidade? Não está falando nada de vida eterna, porque se o fundamento do arrependimento já foi lançado, como que eu posso lançar outro arrependimento e crucificar Jesus de novo? Se ele lançou o arrependimento e ele morreu. Então como que eu posso perder a salvação? Não tem como. Ô Sam, numa simbologia de uma mensagem espiritual, sim. Até porque quando a gente vai estudar... Quando a gente vai estudar Levítico, o capítulo 1 fala do quê? Do holocausto. O capítulo 2 fala das ofertas de manjares. E o capítulo 3 vai falar do sacrifício. Está falando de quem? Está falando de Cristo. Está falando de Cristo. Está falando de Cristo. O pessoal parece que não entende as palavras quando tem o primeiro versículo aqui. Por isso, pondo de parte os princípios elementares, quer dizer, fundamental da doutrina, quer dizer, do ensino de Cristo. Paulo está sendo bem assim, Sim. né? E as pessoas, se as pessoas prestassem atenção nesse versículo 1, resolvia muita coisa de falar que é perca de salvação. Só aqui. Paulo está falando, ó, por isso, pondo de parte os princípios fundamentais do ensino de Cristo, deixando de levar para o que é perfeito. Não lançar de novo, não lance de novo, meu filho. Isso. Não, mas então eles devem crer que perde a salvação, né? Algum pessoal da rolagem aí, né? Eles creem que Hebreus 6 perde a salvação, né? Não, rapaz, pelo amor de Deus. Esse texto aqui em Hebreus 10. Mas esses caras são perturbadores demais, moço. Eu não sei nem quantas vezes o Renato explicou, o Felipe, eu, o senhor, entre outros mais. O irmão Roque, entre outros. É louco, rapaz. Deus me livre. Já. Tanto, né, Renato? É grave, hein, meu? Esse negócio aí de debate aí, plataforma, hein? Drástico. A pergunta a se fazer aqui, quando se fala de Hebreus 6, do 4 ao 6, é assim: dentro do contexto, o que é preciso para ser um iluminado, o que é preciso para ser participante do dom celestial, o que é preciso ser participante do Espírito Santo, da boa palavra e participante da era vindoura. Essa que é a pergunta que tem que fazer dentro do contexto. E aí os irmãos vão entender que arrependimento de obras mortas, quando você se arrepende e crê em Cristo, você se torna um iluminado. Isso daí daria para resolver só assim. Uma vez que você é iluminado, não tem como essa iluminação sair. Quem é a luz é Cristo.
Uma Boa. vez que você está conectado no Espírito de Cristo, não tem como desconectar. O que o texto está falando é sobre isso. O que o texto está falando é sobre isso. Mas quando você linka arrependimento de obras mortas, iluminado, fé em Deus, a partir que você tem fé em Deus, você vai participar do dom celestial, que são os presentes que Deus tem para você. O ensino de batismo, você vai ser participante do Espírito Santo, certo? Ressurreição dos mortos. Quando você fica sabendo dessa questão da ressurreição, você vai ser participante da boa palavra, que é a promessa da ressurreição. Peraí um pouquinho, professor, só um minutinho. É que o pessoal não sabe que quando nós fomos salvos em Cristo, através do seu sacrifício, nós recebemos uma identidade. Qual será que é o pensamento aqui, ó, meus irmãos? A gente precisa analisar isso. O que é a recompensa? Quais são as recompensas? A herança. Então é esse que é o problema. Você não é salvo por aquilo que você faz. Isso daí é tudo pelo que ele fez. Mas existe uma recompensa, né? Aí é que está o problema. Porque se existe um tribunal de Cristo, onde vai ser tratado sobre isso, as obras boas e más, existe uma recompensa. Então nós precisamos entender o que é vida eterna e recompensa. Agora, se você crê que a sua recompensa é a vida eterna, cara, então esse é um problema drástico. Então o que o senhor está colocando aí é perfeito, ó. Eu acho que o irmão Marcos, ele mandou lá umas fotos lá para mim lá. Depois eu vou ver, viu, irmão Marcos? Depois eu vou dar uma analisada lá. Mas olha aí que legal aí, ó. Que o professor Renato colocou. Mas perfeito, amanhã a gente continua se der, ô professor. Não, tranquilo. E aí, vamos lembrar, meus irmãos, que isso aqui está linkado com esses 5 aqui, está linkado nesses 6. E eles não param para pensar nisso. Só que o texto ele está falando completamente ao contrário do que os irmãos pregam. Ele está falando que isso daqui, uma vez alicerçado, não precisa colocar de novo. Lê de novo aí, Michel, devagarzinho, o versículo 1, só para nós enfatizar. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arco. Aí, o que ele está falando? Não lançando de novo. Então não é para lançar isso de novo. Por quê? Porque é impossível. Já foi lançado. Você iluminar de novo, porque já está iluminado, não tem, é impossível. É como se você tiver... Aí ele vai falar assim depois, se você lançar tudo isso aqui de novo nos crentes, é o que o texto está falando. Se você estiver lançando tudo isso aqui de novo quando o crente volta, vamos fazer essa analogia, você estaria matando outro Cristo. É como se o crente saísse da igreja, quando volta, o cara quer fazer tudo isso aqui de novo. Se você ler lá no capítulo 5, é isso que ele está falando dos fracos na fé, que toda vez que ele ficava fraco na fé e voltava, ele ficava pondo esse alicerce aqui. Ele está falando, gente, se toda vez que o crente fizer isso, vocês colocar isso aqui, vocês vão estar matando Cristo de novo. Não precisa. O texto é muito simples. Só que grandes pastores ficam pregando perda de salvação aqui e os irmãos não conseguem abrir a mente sobre essa questão. Então, basicamente é isso. Só que lembrando, professor, que ele continua no 7, ele vai fazer uma analogia de 2 tipos de crente, tá? A história de Hebreus 6 que eles querem perda de salvação, está somente isolada entre o 4 e o 6, mas estão ignorando esses 6 alicerces e está ignorando o capítulo 5. Então, basicamente, isso aqui vocês não viram ninguém falando. Ninguém fala sobre isso. Inclusive, eles não sabem nem explicar isso aqui, professor. Sabe nada. Olha só, Renato, só para afirmar no versículo 6, o finalzinho dele, ó. Vai lá. Estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignominia. Isso. Colocando a vergonha, né? Vitupério. Tem muito mais coisa para a gente desenrolar, mas que a gente não tem tempo.
Ó, tem muita coisa. Deixa eu só dar uma dica para vocês aí, que quem falar que Hebreus 6 é perda de salvação. Pergunta para eles que quando o crente sai da igreja, ele caiu. Ó a pergunta que você vai fazer. Se um crente saiu da igreja, ele caiu, beleza. É impossível renovar ele? Aí você pergunta assim, por que vocês fazem apelo para reconciliação se é impossível iluminar de novo? O irmão tá pedindo para explicar o verso 6 aí. Vou falar de novo. Se é impossível renovar para arrependimento e iluminar de novo, por que as igrejas fazem reconciliação com Cristo se é impossível de novo iluminar? Então, ou esse texto não está falando de salvação e não está, ou eles têm que parar com o apelo de reconciliação. Perfeito. É isso aí. O irmão falou para ler o 6. Lê o 6 de novo aí. E caíram. Lê aí, Michel. E recaíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomia ou a desonra ou ao julgamento público ou o que mais? Ignomia significa, deixa eu pegar no contexto aqui. Cadê? Eu apaguei aqui. Peraí. Aqui. Grande desonra infligida, degradação, opróbrio. Né? Então eles estão fazendo tudo isso com Cristo. Eles estão rematando Cristo, né? Não sei se existe essa palavra. Eles estão fazendo isso. É como se eles estivessem colocando esse alicerce aqui. Pode ver que no versículo 1 ele está falando que não de novo. Não colocar de novo. Por que não colocar de novo? Porque uma vez que está iluminado, uma vez que está colocado isso aqui, já está colocado, gente. É impossível renovar, é isso que ele está falando. Se você renovar de novo e colocar essas bases, vocês estão crucificando Cristo de novo. Você observa que a preocupação de Paulo em Hebreus é essa questão, porque na mente do judeu estava essa questão: pequei, tenho que matar um animal. Pequei, tenho que matar um animal. Aí quando eles chegam aqui, eles falam: saída do caminho de Cristo, então eu tenho que alicerçar isso aqui de novo por causa dos fracos da fé. Nossa, muito nos dias de hoje, né? Tem poucos fracos na fé hoje, né, Michel? Tem poucos nenéns na fé. E aí ele está falando, não precisa colocar isso aqui de novo, não precisa alicerçar. O texto está falando completamente ao contrário do que eles pregam. É por isso, Renato, que às vezes a gente fica sem descrédito. Ah, pecou, aí faz lá de novo, aceita de novo, perdoa de novo. Não, irmão, já está perdoado. Exatamente isso. Como que a pessoa vai voltar a esse estado de novo, Michel? Não tem como. Não, e tem igreja que quer rebatizar. Se ficar muito tempo... Exatamente isso. Exatamente isso. O que ele está falando, que a partir do momento que você aceitou aqui, deixa eu apagar aqui. Vamos lá, só para dar mais uma ênfase aí, professor. Sim. Vamos lá. Perfeito. Só para dar uma ênfase. O que ele está falando aqui? Aqui você aceitou a Cristo. Aqui você aceitou a Cristo. Correto? Aí você é um crente meia boca. Aí, vou falar nesse linguagem para vocês entenderem. Um porta larga. Você é um meia boca. Aí você aqui, você saiu. Aí, conversando, o pastor vai lá na sua casa, faz lá uma visita, aí você quer voltar de novo. Só que aí, você quer voltar aqui. Você quer voltar aqui, ó, obras mortas. Você quer se arrepender de obras mortas. Aí o que ele está falando? Não. Você já não aceitou a Cristo aqui? Pois é. Nesse intervalo entre você ter saído e voltado aqui, ó, aqui você voltou. Entre esse intervalo aqui, ó, não tem como você voltar aqui. Você vai voltar aqui, porque tudo que você fez aqui, ó, não tem como mais ser isso aqui ser obra mortas. É obra viva. Você vai pagar por isso daqui. Sim. Por quê?
Porque suas obras já foi colocado lá atrás, lá. Não tem como renovar de novo aqui. Tem como renovar. Em outras palavras... Vai entrar na categoria feno, palha e madeira. Exatamente. Perfeito, é isso mesmo. Certo? Gente, ninguém explica isso. É isso que o texto está falando. Ó. Você não consegue voltar aqui atrás, aqui, ó. Você não consegue aqui. Por quê? As suas obras, ela já foi aqui, ó. As suas obras já foi aqui, já. Aqui. Sim. Daqui para trás. Ó, deixa eu falar para vocês. Não existe mar do esquecimento, não, tá? Só vou falar isso para vocês, tá? Vai lá. É o lago do esquecimento, né, que ele fala. É só uma deixa, só. Só uma deixa. E aí, ô louco, irmão, você explicou muito bem Mateus 13, agora quer que a gente explique? Você tá de brincadeira, hein, Marco? Ele deu uma aula lá na live lá, aí eu levantei uma questão lá, virou uma bagunça do caramba lá, cara. Eu até saí de lá. Então, meus irmãos, quando você que é um crente meia boca, se você sair, você não volta aqui, porque você já está iluminado, você já é iluminado. Só que você vai pagar nesse período aqui. Isso aqui não é mais obra morta, isso é obras muito viva, e Cristo vai te pegar na Carne, são obras da carne. Isso, Cristo vai te pegar na curva. Perfeito, perfeito. Ei, Paulo, é isso mesmo. Vamos para o Ô, segundo Paulo, tópico. eu te convido. Ó, professor, agora eu quero confusão, o senhor fique à vontade, o senhor pode descer. Sobe aqui, Paulo, e vem refutar a gente aqui, não fica na rolagem, não.